continuando nossas aulas de direito do consumidor, vamos de novo tentar gravar, né? Porque tá meio difícil aqui hoje, mas vamos lá. E, gente, presta atenção em mim, tá? Se a criança passar por aqui, não fica olhando pra criança, não. Olha pra mim, tá bom? Esquece ele e continua aqui focado no nosso conteúdo, tá bom? Vamos lá, então, pessoal. Tratando agora quanto à publicidade clandestina e abusiva, bem como as práticas abusivas, tá bom? Essa questão da publicidade clandestina, ela é descrita lá pelo artigo 36 do Código de Defesa do Consumidor, que nos traz basicamente que a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal, como sendo então uma publicidade, tá? Se não for se essa publicidade não é de clara e fácil constatação, então ela vai ser caracterizada como uma publicidade clandestina, tá? Ou seja, e essa é um elemento, uma publicidade às vezes é um pouco complexa de você perceber, como por exemplo, uma técnica muito utilizada e que algumas vezes pode se configurar como sendo uma publicidade clandestina, é o tal do merchandising, sabe? Que é uma técnica muito utilizada para veicular produtos e serviços de forma indireta ao consumidor por meio de inserção de algumas propagandas, de algumas publicidades dentro de filmes e novelas, enfim. Tá? O problema dessa questão, desse merchandising, é que coloca-se uma ideia de que não pareça uma publicidade, tá? Mas, se não é enganosa nem abusiva, mas não há de se falar que ela seja enganosa ou abusiva só pelo fato de ser um merchandising, só pelo fato de estar lá inserida na novela das 8, 9, não sei que hora que novela, aquela novela maior da noite lá, enfim, vocês devem saber. Não é só o fato de estar inserido lá dentro, de uma forma meio que discreta ou indireta, que ela vai ser, então, clandestina, tá bom? Existem alguns requisitos que devem ser observados aí, tá? Então, nesse contexto, a gente vai seguir um pouquinho e já volta a falar do merchandising de novo, tá? Lá do artigo 37, que ele coloca que é proibida toda publicidade enganosa ou abusiva, tá? E descreve quais são elas, como são elas nos seus parágrafos, tá bom? O parágrafo primeiro, ele coloca que é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, tá? E que seja inteira ou parcialmente falsa ou qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, quantidade, qualidade, enfim, de qualquer produto ou serviço. Na sequência, no seu parágrafo 2º, ele nos traz que é abusiva, dentre outras, a publicidade discriminatória, de qualquer natureza, a que incite a violência, explore o medo ou a superstição, ou que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência de uma criança, e desrespeita valores ambientais, enfim, traz uma série de elementos aí também, tá? Então, para que seja uma prática, uma propaganda enganosa, uma publicidade enganosa ou abusiva, é preciso que se encaixe, então, nessas descrições do parágrafo 1º e do parágrafo 2º do artigo 37, tá? Voltando ali um pouquinho no merchandising, o problema dele está no fato de que seja, então, uma técnica de, basicamente, de ocultação, né? É uma publicidade não muito ostensiva, não muito... Não é muito direta, ela não é muito escrachada. Não empurra a minha filha, Lindinha. Sabe, filho? Não, quietinho. É meu pai. Eu vou ter que parar o vídeo. Continuando nossa aula, agora com a participação especial do pequeno Miguel, tá?
vamos tentar gravar desse jeito mesmo, que é o que dá pra hoje, tá bom? Mas então, essa questão do merchandising, ela é uma técnica meio que de ocultação, então é onde ela abre um precedente para que seja, então, possa ser então uma prática clandestina, tá? Porque ela não é tão ostensiva, ela não é tão direta como ela deveria ser, como deveria ser toda a publicidade, tá? Então, muitas vezes ela impede uma avaliação crítica do consumidor. E quando há esse impedimento, essa limitação dessa avaliação crítica do consumidor, é onde a gente pode estar inserido aí dentro de uma publicidade clandestina, tá? Então, por essa técnica de merchandising, muitas vezes o consumidor ele é levado a acreditar em situações que possam não corresponder com a realidade. Como, por exemplo, aquela famosa personagem da novela das 9, das 8, enfim, qualquer novela aí, aquela queridinha do público, que ela tá lá num dia de sol muito quente, deliciosamente tomando uma Coca-Cola estupidamente gelada, né? Isso aí impede o julgamento do consumidor, limita bastante, né? Então ele dificulta uma avaliação crítica do consumidor se aquela Coca-Cola é benéfica, se ela de fato é boa, às vezes somente pela influência daquela personagem que há a aquisição daquele produto, é como se limitasse um pouco o poder de escolha do consumidor, tá? Então, essa questão dessa falta de análise do consumidor, de análise crítica sobre aquele produto ou aquele serviço que é divulgado de forma mais discreta, que é o problema de toda publicidade enganosa, tá? Então, no caso, aí o problema é que no caso das novelas, por exemplo, a gente tem aí uma limitação quanto à liberdade de criação do autor. O autor pode criar livremente as características da personagem e pode também inserir a publicidade dentro da sua produção, porque ele também precisa ganhar dinheiro, né? E ganha esse dinheiro também com essa veiculação, tá? Mas aí, então, como resolver o problema? Para que não seja, então, uma publicidade clandestina e que tenha validade, que não seja passível de uma punição. Geralmente o problema se resolve com a inclusão da informação de que aquele filme, aquela novela, contém merchandising, contém propaganda paga, né? O que geralmente acontece lá nos créditos finais, no finalzinho da novela, quando aparecem os créditos lá, eles colocam que tem propaganda da Coca-Cola, da Natura, sei lá, do que mais, tá bom? Então, isso resolve parcialmente o problema do merchandising, tá bom? Então, é permitido essas inserções indiretas? Sim, são permitidas, tá? Mas tem que ter esse critério aí para não configurar, então, essa publicidade clandestina, ok? Aí o que acontece também? Uma publicidade mais ostensiva, que não é clandestina, que é muito comum de acontecer. Por exemplo, lá no Faustão, no programa do Faustão, geralmente ele veiculava, faz um tempo que eu não assisto, a divulgação da Vigor, né? Aquele negocinho assim, iogurte, né? Se eu não me engano. Então, ele veicula a publicidade de forma ostensiva, direta. Ele fala, gente, tô divulgando que assim que eles estão pagando, eu tô divulgando, tô falando que é uma delícia. Aí ele pega as moças bonitas lá, pega e consome o produto na hora, acabam entregando também para a plateia, quando tinha plateia, né? Agora não tem mais. Mas enfim, é uma publicidade direta, uma inserção direta de publicidade que nunca vai se configurar como sendo clandestina. Assim como também lá nas partidas de futebol, em que aparece a logo dos patrocinadores, né? Então também é considerada uma propaganda que não tem um condão de clandestinidade, que ela possui claramente esse aspecto da ostensividade. Ela é bem clara, ela é bem ostensiva, tá? Então é a mais tranquila a gente ver. A publicidade enganosa, né? Que também é proibida pelo artigo 37, lá do parágrafo 1º, tá? E essa publicidade, ela também é complexa. Por quê? Uma das coisas que a gente mais tem de problema nessa publicidade enganosa é o
tal do chamariz, sabe? O chamariz ele seria, então, basicamente uma modalidade enganosa, tá? Que não está necessariamente atrelada a um produto ou um serviço em si, mas sim na forma como se anuncia aquele produto ou aquele serviço. Por exemplo, tem algumas promoções, promoções, né? Que falam, os 10 primeiros ouvintes da rádio que ligarem vão ganhar alguma coisa. Aí você liga, você é sempre o 11º, ou pra frente, né? E na sequência, começa um bombardeio de informações e de publicidades. Isso é uma prática enganosa, porque eles te fizeram ligar para lá com a promessa de algum benefício, ganhar alguma coisa, mas no fim das contas só queriam fazer um monte de propaganda, tá bom? Outra coisa também que acontece também, que é frequentemente entendida como uma publicidade enganosa, nesse contexto do chamariz, que ele é o mais visual para a gente encontrar, para a gente identificar, é aquelas liquidações com grandes descontos, né? Aí você chega lá na loja, seja lá o que for, quando você vai ver, só tem uma prateleirazinha desse tamanhozinho assim, com meia dúzia de produto com 10% de desconto. Poxa, você foi lá porque você viu uma publicidade que ia ser uma baita de uma promoção, uma baita de liquidação. Chegou lá, havia liquidação? Havia, mas de poucos produtos. Aí você entra na loja para ver aquela liquidação, você não encontra a liquidação, então você não gosta do que está lá liquidado, você achou que era a loja inteira, mas na verdade era só uma seção. Você acaba levando alguma coisa, por duas razões, ou por não ficar chato, ou porque você é consumista mesmo, tá? Que pode acontecer também, mas aí também ninguém tem nada a ver com isso. Mas você leva alguma coisa. Então esse chamariz, portanto, ele é uma maneira enganosa de você atrair o consumidor para dentro do estabelecimento, para poder ver aquilo lá, ver o que está acontecendo, né? E ele fatalmente acaba comprando algo. Funciona? Funciona. Mas é enganosa. Tá? Porém, nesse contexto, é preciso que para ser enganosa, de fato, não basta só ser veiculada. Ela precisa que alguém caia nesse engano e se sinta, então, prejudicado também. Outra coisa, chamariz também funciona bastante. Aqueles panfletos no supermercado, não tem? Que toda semana eles colocam no porta na casa da gente, então. Aquilo lá contém chamariz. Por exemplo, eu tô com um aqui na mesa, tá escondido ali. Eu tô com um aqui agora, que eu tava vendo, recebi hoje de um grande supermercado aqui da cidade. E lá tá, por exemplo, o café pilão. Adoro café, pra começo de conversa. O pilão melhor ainda. Tava 9 alguma coisa. Ele normalmente é 12, 13 reais. Então ele tá 9 alguma coisa, menos de 10 reais. Eu, claro, vou lá no mercado logo mais e vou comprar esse café na promoção. Quando tá na promoção, eu já pego e compro logo uns 3, né? Gasto uns 30 reais de café. Pra fazer um mini estoque aqui que não dá pra um mês. Só que aí eu vou lá, ao invés de comprar, gastar só 30 reais com o café da promoção, eu volto geralmente uns 200 reais mais pobre. Por quê? Porque eu não me controlei e comprei mais um monte de coisa que nem estava na promoção. Foi um chamariz? Foi. Eu fui lá por causa do chamariz? Fui. Eu gastei além do que eu devia? Gastei. A culpa foi de quem? Foi minha. Então não foi uma propaganda, não foi enganosa. Tá? Ela não pode ser caracterizada como enganosa. Porque também eu já fui lá sabendo que era X produtos que estavam na promoção. Não era uma liquidação total. Era uma promoção de alguns itens específicos. Aí se eu gastei mais, problema meu. Tá bom? Aí vamos seguir aqui mais um pouquinho na publicidade abusiva. Abusiva é descrita pelo parágrafo 2º do artigo 37. Então, nessa publicidade abusiva, né, aproveita-se, usa-se pode incitar-se a violência, explorar o medo, superstição, aproveitar a deficiência de julgamento, enfim, uma série de questões. Vamos dar um exemplo prático para ficar um pouco mais visual. Lá numa propaganda aparece um rapaz, sei lá, a propaganda começa mais ou menos assim, mostra o cara lá entediado, tudo mais, mó chateado, não tem nada para fazer.
Aí do lado de fora do prédio acontece uma batida de carro. Né? Aí ele vai, corre na janela, vê lá essa batida de carro, vê uma linda mocinha pedindo socorro, está nos escombros daquele carro que está prestes a explodir. Aí o cara rapidamente some da tela, assim, aparece, pá, vestido de Superboy, né? Alguma coisa assim, algum super-herói qualquer. E aí ele desce e salva a mocinha e eles vivem felizes para sempre. Depois aparece a mensagem publicitária, né? Divulgando que a fantasia daquele super-herói está disponível na loja tal, né? Super legal. Uma baita produção quase hollywoodiana, né? Mas a abusividade aqui não tem nada a ver necessariamente com o produto. O produto tá ok, é uma fantasia, que mal há, né? Mas sim nos efeitos que essa propaganda pode causar. Porque ela pode fazer com que um consumidor desprovido de uma consciência crítica, desprovido de um contexto de julgamento, ou sendo uma criança, um adolescente, enfim, ele se coloca em risco por conta daquela publicidade que foi abusiva, tá? Então essa publicidade sim pode ser considerada uma publicidade abusiva, porque ela vai fazer com que o consumidor se porte de forma a se colocar em risco. Isso vai de encontro, vai de confronto, obrigada, meu amor, vai em confronto com os próprios princípios constitucionais e os princípios do Código de Defesa do Consumidor também, tá? Faz com que o consumidor se porte de forma perigosa, de forma danosa, tá? Vamos seguir aqui no nosso último tópico, quanto às práticas abusivas. As práticas abusivas é bem legal. Eu vou fazer o vídeo um pouco longo, mas a gente vai seguir assim mesmo. Elas estão descritas lá no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que fala basicamente o seguinte, que é vedado ao fornecedor de produtos ou de serviços, dentre outras práticas abusivas, ou seja, é um rol exemplificativo, tá? Vai depender de cada caso. Mas vamos escrever rapidamente os seus incisos. Como o inciso primeiro, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou de serviço. Ou seja, a clássica venda casada. Como acontece, por exemplo, nas salas de cinema, em que você não pode entrar com a bebida ou com a comida de outro lugar, tem que ser aquelas compradas lá no estabelecimento. Tá bom? Aí é também vedado, é tida como uma prática abusiva. Lá no inciso segundo, no dia seguinte, recusar atendimento às demandas dos consumidores na exata medida de sua disponibilidade de estoque e ainda de conformidade com os usos e costumes. Por exemplo, um taxista que se recusa a fazer uma corrida, porque ela é pequena, daqui até ali, daqui 2 quadras. Ele se recusa, não pode, ele é um prestador de serviço, ele não pode se recusar a fazer uma corrida que ele tem condição, que ele pode fazer, que ele está à toa, só porque ele acha que não compensa. Tá? Aí lá no inciso terceiro, lá no inciso terceiro, o que nós temos? Enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Esse aqui é aquele clássico envio de cartão de crédito para casa dos clientes, né? Para que o povo se endivide mesmo. Seguindo, inciso quarto, prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir seus produtos ou serviços. Aqui que nós temos basicamente aqueles empréstimos na conta de aposentados ou trabalhadores rurais. Ali é um clássico caso de prática abusiva. No inciso 5 nós temos o seguinte: exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva, como por exemplo, cobrar mais caro de uns do que de outros. Por exemplo, lá no barzinho, a moça bonita paga mais barata a cerveja. Eu, que sou feia, pago mais caro, né? Então, acontece. Seguindo, inciso 6º, que diz o seguinte: executar serviços sem a prévia elaboração de orçamento e autorização expressa do consumidor, ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes. Ou seja, todo serviço que eu quero que seja feito, eu tenho direito
de pedir um orçamento prévio sem que esse pedido configure uma autorização para a execução do serviço. Primeiro eu quero saber quanto que custa. Porque depois que tá feito, tem que pagar, né? Então, o fornecedor tem a obrigação de me passar um orçamento prévio daquilo que ele vai fazer, tá? Do serviço que ele vai executar. Porém, por exemplo, se o serviço é feito com frequência, não precisa de orçamento. Como, por exemplo, levar o carro para lavar. Tem gente que leva o carro para lavar toda semana, uma vez por ano, né? Então, nem sei o valor de uma lavagem de carro. Mas se o cara lava o carro toda semana no lavador X, e ele já sabe o valor, ele não precisa de toda vez ter orçamento, não. Então, aí é dispensado em homenagem às práticas anteriormente que já tenham sido executadas, tá? Inciso 6º, repassar informação depreciativa referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de seus direitos. Aquele clássico de que a empresa, uma empresa comunica a outra empresa que aquele consumidor já moveu uma ação contra ela, entendeu? Isso aí também é uma prática abusiva, não pode acontecer, tá? No 7º, é colocar no mercado de consumo produtos que vão contra as ordens, as especificações normativas técnicas que existem. Ou seja, o fornecedor tem a obrigação de atentar-se à vida, à segurança do consumidor, à saúde do consumidor, devendo então cumprir todas as exigências técnicas de produtos e serviços que ele coloca no mercado de consumo. Tá? Seguindo, inciso 9, recusar a venda de bens ou serviços, ou prestação de serviços, né? Diretamente a quem se dispõe a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos específicos em lei, ou seja, não pode haver distinção entre consumidores que prontamente se propõem a pagar, exceto como, por exemplo, aqueles casos específicos da lei, como vender bebidas para menores de 18 anos. É uma previsão legal de proibição de momento em que pode haver a distinção entre os consumidores. Tá? 10º, elevar sem justa causa os preços dos produtos e serviços, que basicamente acontece em uns postos de combustíveis, que é a elevação dos valores assim de forma sem nada, né? Anunciou, pode ser que na refinaria aumente o valor, no outro dia, no mesmo dia, aqui já está ficando mais caro o combustível. 12. Deixar de estipular um prazo para o cumprimento da obrigação, ou deixar de fixar o seu termo inicial ou termo final. Então, tudo que vai ser feito o fornecedor tem que falar quando que vai começar e quando que vai terminar, tá? E seguindo o inciso 14, permitir o ingresso em estabelecimentos comerciais ou de serviços a quantidade maior de consumidores que é fixado pela norma administrativa, ou seja, bem fácil a compreensão de quanto essa limitação de ingresso de indivíduos dentro de um estabelecimento. Tudo bem? Finalizamos aqui essa questão da publicidade clandestina, abusiva e práticas abusivas. Na nossa próxima aula, conversaremos quanto à proteção contratual, tá bom? Então, permanece comigo, vem com a Pro que a gente vai continuar.